Mas a nossa concordância começa a desaparecer quando as pessoas pensam que houve uma manifestação e pronto, não há o que refletir sobre ela. Eu sou daqueles que acham que é preciso refletir. O Bolsonaro é um político que está sob a carga do governo, da Polícia Federal, da Justiça e da grande imprensa. No entanto, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas. Não creio que nenhum político brasileiro, nesse momento, exceto possivelmente o próprio presidente da República, tenha condições de mobilizar tanta gente. E isso é um dado importante. Como que uma pessoa tão desgastada, através da imprensa e pela pressão das instituições, continua com tanto apoio popular. Eu acho que ali havia pessoas que são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro e o apoiam de uma forma incondicional. Eu acho que havia também gente que se identifica com a extrema-direita, que tem posições de direita e que estava ali para apoiar o seu líder. No entanto, eu acho que muitas pessoas que chegam a uma manifestação como essa também estão insatisfeitas com a situação. Eu acho que elas estão insatisfeitas com o governo, estão insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal e estão insatisfeitas com a grande imprensa. Isso é algo que merece uma reflexão. Acho que grande parte dessas pessoas mantém uma certa oposição ao que está acontecendo no Brasil e também considera que a carga sobre o Bolsonaro, às vezes, é desproporcional. Você vê, por exemplo, que houve no dia da manifestação um episódio perfeitamente evitado. Prenderam um blogueiro português, Sérgio Tavares. O blogueiro é de direita, mas e daí? Né? Prenderam o blogueiro e acabaram elevando o episódio a uma dimensão internacional. Hoje o blogueiro já tem 1 milhão de seguidores, graças, parcialmente, à Polícia Federal Brasileira. Também queriam que o Bolsonaro fosse depor um inquérito sobre uma baleia no interior de São Paulo que ele teria incomodado. Com seu jet ski, ele teria incomodado a baleia. Então, é preciso rever a tática para evitar que esse processo de polarização continue sem que ele seja atenuado. Eu acho que é difícil você romper esse processo de polarização, mas você pode atenuá-lo e você pode corrigir ao longo do caminho erros que são erros que, de uma certa maneira, não só favorecem o Bolsonaro, mas também são erros dispensáveis, independente de favorecerem ou não o Bolsonaro, são erros dispensáveis. Da mesma maneira, eu acho, né, que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar muito cuidado. Ele está se preparando para praticamente anistiar a dívida das empresas que fizeram um acordo de leniência no período da Lava Jato. Essas empresas usaram a corrupção, essas empresas, algumas delas foram à imprensa pedir desculpas pelo que fizeram, e, no entanto, a partir de uma decisão do Toffoli, já começaram a ser, de uma certa maneira, dispensadas das suas multas. E o mais interessante é que esse questionamento do pagamento das multas das empresas foi feito pela esquerda, pela extrema esquerda não, mas pela esquerda mais radical, o PSOL, o PDT. Eles entraram na justiça querendo que essas empresas não pagassem a sua multa. Então eu fico perguntando, que país é esse? É uma jabuticaba bem brasileira, né? Partidos de esquerda entram na justiça para aliviar a multa de empresas que devem ao Tesouro Nacional. Algumas delas, como no caso da JF, devem também, a sua dívida é importante também para os pensionistas, para os aposentados. Então, é um país, realmente uma jabuticaba brasileira. Você tem a esquerda perdoando multas, ou trabalhando para perdoar multas, de empresas, algumas delas que devem também aos aposentados, aos fundos de pensão, que dependem enormemente desse dinheiro para seguir adiante. É um caso difícil de se entender. Essas coisas todas fazem com que, não só que exista polarização, eu acho que ela já tem uma base, como eu disse, muito grande na internet, mas elas fazem com que o Bolsonaro consiga, de uma certa maneira, como é um líder que ainda está vivo e que ainda incorpora, de uma certa maneira, uma resistência ao governo que está aí, o Bolsonaro atraia um número de seguidores muito maior do que atrairia, porque ele continua sendo, de uma certa forma, aquilo que ele representou em 2018, uma espécie de catalisador da insatisfação popular com essas instituições, com o governo, com a Polícia Federal, com o Supremo Tribunal Federal, com a imprensa e até com a academia.